Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Fabiano Santana. Meus queridos e amados irmãos, estou fazendo esse vídeo para a nossa edificação espiritual, para o nosso elevo espiritual e para nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Ontem nós terminamos aqui de falar sobre a grande prostituta, né? Sobre a grande Babilônia do Apocalipse capítulo 17. E ontem nós falamos aqui que a grande prostituta, ela já está condenada, né? A sua sentença já saiu. Ela já está condenada porque ela já foi julgada. E agora um dos anjos que estava com as 7 taças, chamadas 7 taças da ira de Deus na mão, convida João para testemunhar a condenação da grande prostituta do Apocalipse capítulo 17. Mas hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre Apocalipse capítulo 18. Eu quero pregar subalterno, subordinado, obediente ao tema. Caiu a grande Babilônia. Esse é o tema da minha mensagem nessa noite para a glória de Deus Pai. Eu vou ler aqui em Apocalipse capítulo 18, que diz assim, epígrafe: a queda de Babilônia, lamentações sobre a terra. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo. João disse que depois que ele viu a condenação da grande meretriz, da grande prostituta do Apocalipse capítulo 17, ele viu outro anjo. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo. Ele viu descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Segundo a pedagogia diz que tudo que a gente lê por inúmeras vezes ou por mais de uma vez, fica mais fácil para memorizarmos, guardarmos e cravarmos nas tábuas dos nossos corações. Sendo assim, eu vou ler mais uma vez o capítulo de número 18, versículo de número 2 e o versículo de número 4, que diz assim: e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Amém. Meus queridos e amados irmãos, como eu disse para vós, o tema do meu sermão, o tema do meu sermonário, da minha mensagem,
nessa noite é: caiu a grande Babilônia. Senhoras e senhores, essa Babilônia aqui é diferente da Babilônia espiritual, da Babilônia mística, pois em Apocalipse capítulo 17, vemos ali a condenação da grande prostituta, a grande Babilônia religiosa, a grande Babilônia mística, a grande Babilônia espiritual. Já no Apocalipse capítulo de número 18, nós vemos aqui agora a queda de um poder espiritual, a queda da grande Babilônia, que fala de um poder espiritual. Observe que depois do episódio da condenação da grande prostituta religiosa, da grande prostituta mística, né? Da grande Babilônia mística religiosa, depois da condenação da grande prostituta, da grande Babilônia religiosa, que é o poder papal, que é a Igreja Romana, o apóstolo João disse que ele viu descer do céu outro anjo, em Apocalipse capítulo 18. Ele disse: e depois destas coisas, que coisas são essas? Depois que ele viu a grande meretriz, a grande prostituta ser condenada, ele disse que viu descer do céu outro anjo. E esse outro anjo que ele viu descer do céu tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E esse outro anjo que ele viu descer do céu clamou com grande voz, dizendo, ele clamou com grande voz, fortemente dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de espírito maligno, ou seja, morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Essa Babilônia aqui que caiu, senhoras e senhores, não tem nada a ver com a Babilônia mística religiosa. Essa Babilônia que caiu aqui é a Babilônia política, é o poder político, é a Babilônia econômica, é a Babilônia comercial, é a Babilônia política. Senhoras e senhores, durante a grande tribulação, o anticristo, ele vai ter uma intimidade amigável, muito íntima, com a prostituta do Apocalipse capítulo 17, com a igreja que se prostituiu, com a igreja que se corrompeu, com a Babilônia religiosa, com a Babilônia mística. O anticristo vai ter uma grande aproximação, uma grande intimidade pessoal com a Babilônia religiosa, a que se prostituiu, a que se corrompeu. Mas também o anticristo vai ter uma grande intimidade amigável com a Babilônia política, com a Babilônia comercial. Com a Babilônia mística e religiosa, o anticristo teve uma intimidade e ele operou com grande engano, com falsas doutrinas, com falsas mensagens. Ele operou com engano, com poder e eficácia de Satanás, porque o anticristo vai governar sobre o comando do diabo. O anticristo vai liderar, vai governar sobre a influência de Satanás. Então, com a grande prostituta, ele teve uma intimidade amigável e ele operou com grande engano, com mentira, com falsas mensagens, no Apocalipse capítulo 17, já com a Babilônia comercial, já com a grande Babilônia
dos Césares, já com a grande Babilônia que se tornou moradas de demônios e refúgio de toda ave aborrecível e imunda, o anticristo também vai ter uma grande intimidade amigável. Ele vai ter uma grande intimidade com essa Babilônia, com essa grande Babilônia que vai cair no fim da grande tribulação. A grande tribulação vai durar 7 anos. E no fim da grande tribulação, o anticristo vai estabelecer seu reino na terra. O anticristo vai ser um grande líder diabólico mundial. E ele vai ter uma intimidade profunda, muito grande com essa grande Babilônia. Já com essa grande Babilônia, a intimidade que o anticristo vai ser o seguinte: o anticristo, ele vai se apresentar como um grande líder mundial. Ele vai influenciar no meio político. Ele vai entrar no meio da política e ele vai se preocupar com a educação do ser humano. Ele vai se preocupar com a economia do país. Ele vai se preocupar, senhoras e senhores, até mesmo com os pobres, com os necessitados. O anticristo, ele vai fazer que todos os povos, raças, tribos e nações, todos fiquem ricos de um dia para o outro. O anticristo também, ele vai fazer que todos os pobres tenham plano de saúde. O anticristo vai fazer que todos os pobres tenham carros, casa boa, apartamento, dinheiro para darem e para emprestarem. O anticristo vai fazer que todos os povos se prostituam do jeito que bem quiserem e entenderem. Então, com essa grande Babilônia, o anticristo aqui vai se apresentar como um grande político mundial. E ele vai ter grande influência sobre essa grande Babilônia comercial. Ele vai se apresentar como um grande político. E o que vai acontecer? Ele, como um grande político, quando ele se instalar, quando ele se apresentar como um grande político nessa grande Babilônia, ele vai trazer 3 mensagens no período da grande Babilônia. Primeira mensagem, a falsa paz. Segunda mensagem, a falsa teologia da prosperidade. Terceira mensagem, a falsa segurança. Nessa Babilônia política aqui comercial, o anticristo vai pregar a falsa paz, a falsa segurança. Aí o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3: quando vos disserem que há paz e segurança, então vos virá repentina destruição. Então, durante o período da grande Babilônia do Apocalipse, capítulo 18, o anticristo vai pregar a falsa paz, a falsa segurança e a falsa teologia da prosperidade. Senhoras e senhores, o primeiro pregador que pregou a falsa teologia da prosperidade foi o diabo, foi Satanás. O diabo pregou para Jesus. O diabo pregou para Jesus no Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus no ano 62 depois de Cristo. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 4, a saber o versículo de número 9, que Jesus foi conduzido, foi levado, foi impelido pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia vai dizer no Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus capítulo 4, versículo 9, que quando Jesus estava em cima do monte, o diabo olhou para Jesus e disse assim: está vendo essa riqueza? Está vendo essa fama? Esses holofotes? Esse glamour? Essa prosperidade? Essa riqueza? Tudo isso eu te darei se tu tão somente se prostrar e me adorar. Então, o primeiro pregador que pregou a falsa teologia da prosperidade
foi Satanás, foi o diabo. E ele pregou em cima do monte para Jesus. Jesus olhou para Satanás em Mateus capítulo 4, a saber o versículo 9, e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás para a glória de Deus Pai. Senhoras e senhores, a falsa teologia da prosperidade nasceu no ZEUA, nasceu nos Estados Unidos. Os pregadores que pregavam e prega a falsa teologia da prosperidade, eles pregavam e diziam o seguinte: traga 1000, porque Deus vai te dar 2000. Traga 5000, porque Deus vai te dar 50.000 em dobro, 100 vezes mais. Traga 40.000, porque Deus vai te dar 80.000. Mas escute, isso é mentira, isso é barganha, isso é comércio, isso é comercialização. Deus não faz barganha com o Senhor ninguém. Deus é espírito e Deus não negocia com homens. Escute, por favor. Deus é espírito e Deus não negocia com homem. Então, os falsos pregadores da falsa teologia da prosperidade, eles se enriqueceram, ficaram milionários, ficaram ricos pregando a falsa teologia da prosperidade, pregando mentira para o povo. Paz, meus senhores, na década de 80 e 90, a falsa teologia da prosperidade chegou no Brasil, e só as igrejas neopentecostais abriram as suas portas e disseram para a falsa teologia da prosperidade: seja bem-vinda, você é bem-vinda em nossa igreja. As Assembleias de Deus fecharam as suas portas. As igrejas pentecostais brindaram as suas portas, fecharam as suas portas e disseram: aqui a falsa teologia da prosperidade não entra. Aqui nós não aceitamos a falsa teologia da prosperidade. Mas na década de 90 e 99, já entrando no ano 2000, as Assembleias de Deus viu que o negócio dá muito dinheiro, viu que o negócio vende muito, então voltou atrás, abriram as suas portas e disseram para a falsa teologia da prosperidade: seja bem-vinda, falsa teologia da prosperidade. Então, eles deixaram de pregar a mensagem da cruz para pregar a falsa teologia da prosperidade. Eles deixaram de pregar o batismo com o Espírito Santo e com fogo para pregar a falsa teologia da prosperidade. Eles deixaram de pregar salvação para o povo, que Jesus salva, liberta, cura, aleluia, batiza com o Espírito Santo, com fogo, e trocaram a mensagem da santidade, trocaram a mensagem da cruz, trocaram a mensagem do arrebatamento da noiva, do arrebatamento da igreja, trocaram a mensagem da salvação pela mensagem mentirosa, que não é bíblica, que não é de Cristo, que não é cristã, da falsa teologia da prosperidade. Então, o último pregador que vai pregar falsa teologia da prosperidade e vai fazer aliança com a grande Babilônia comercial, a grande Babilônia econômica e política, vai ser o anticristo. Então, todas as igrejas que pregam a falsa teologia da prosperidade, todos os ministros, todos os pregadores, todos os pastores que pregam a falsa teologia da prosperidade, está preparando o terreno para a chegada do anticristo, está preparando a igreja para a chegada do anticristo. Paz, meus senhores, Jesus nunca pregou prosperidade para ninguém. O que Jesus pregava era a salvação
da alma. A Bíblia diz, aleluia, no Evangelho segundo escreveu o doutor excelentíssimo São Lucas. Lucas era gentil de origem gentílica, Lucas era grego. Em Lucas capítulo 19, a saber o versículo de número 10, a Bíblia diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é isso? Salvação. A Bíblia diz também, no Evangelho segundo escreveu o evangelista São João, no ano 62 depois de Cristo, no capítulo 3, versículo 16, está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo de tal maneira. A palavra mundo no grego quer dizer cosmo, que no plural é cósmico. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não está se referindo ao mundo cosmo, que no plural é cósmico, não. Não está se referindo ao mundo universal, não. Quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, está se referindo a gente, a pessoas, ao ser humano, porque Deus amou o ser humano de tal maneira, Deus amou, ó glória, o mundo de tal maneira, que Deus deu, Ele enviou, aleluia, aleluia, Ele deu seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é isso? Salvação. Jesus disse no Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus no ano 62 depois de Cristo. O nome Mateus quer dizer no grego dom de Deus. No capítulo de número 11, a saber o versículo 28, Jesus disse assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que é isso? Salvação. Jesus disse também, no Evangelho segundo escreveu, o evangelista também, São Lucas, aleluia, o doutor excelentíssimo São Lucas. Lucas era doutor, Lucas era médico. O nome Lucas significa no português médico amado. Então, diz a Bíblia em Lucas capítulo de número 18, a saber o versículo 10 está escrito, louco, esta noite alguém pedirá a tua alma, e para quem será? Para quem tens preparado a tua alma? Então escute, Jesus nunca pregou prosperidade para ninguém. O evangelho que Jesus pregava era o evangelho do reino do céu. O evangelho que Jesus pregava era o evangelho do reino de Deus. Escute, por favor, a Bíblia também vai dizer, o apóstolo São Paulo, cheio do Espírito Santo, no ano 58 depois de Cristo, escrevendo a sua missiva, escrevendo a sua carta de autoria paulina para a igreja que ficava na progressiva cidade de Roma, para os crentes romanos, em Romanos capítulo 1, e o versículo 16, o apóstolo Paulo disse assim, porque eu não me avergonho do evangelho de Cristo, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o evangelho é poder de Deus. A palavra poder no grego quer dizer dunamis, que vem de dinamite, poder em ação, poder real de Deus, poder verdadeiro, poder em ação, porque o evangelho é poder de Deus. Agora vem cá, o evangelho, Paulo, é poder de Deus para prosperar? Não, senhores. O evangelho, aleluia, é poder de Deus para dar carro, casa, sítio, fazenda? Também não. Aí Paulo disse, porque o evangelho é poder de Deus. Para quê, Paulo? Para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro dos judeus e depois dos gregos, que é o gentio. Então Paulo disse que o evangelho é poder de Deus para a salvação. A palavra salvação no grego recebe o nome de sotéria, que significa livrar do perigo, livrar do mal, livrar do dano. Então o evangelho é poder de Deus para livrar o ser humano de ir para o inferno,
para livrar o ser humano de ir, aleluia, para o lago de fogo, porque a palavra salvação significa no grego sotéria, que vem de soteriologia, que significa livrar do perigo, livrar do dano, livrar do mal. Então o evangelho é poder de Deus para livrar a humanidade do inferno, para livrar a humanidade de ir para o lago de fogo. Jesus nunca pregou prosperidade para ninguém. O evangelho que Jesus pregava era o evangelho do reino de Deus. Nós não pregamos o evangelho do reino de Deus. O evangelho que nós pregamos é o evangelho da graça. Quem pregou o evangelho do reino de Deus foi João Batista. Quem pregou o evangelho do reino de Deus foi os apóstolos. Quem pregou o evangelho do reino de Deus foi Jesus. Jesus nunca prometeu casa, moto, sítio, apartamento, avião, jatinho. Não, Jesus nunca prometeu dinheiro na conta de ninguém. Jesus nunca prometeu avião, jatinho, apartamento para senhor ninguém. Isso você consegue trabalhando com o sol do teu rosto, lutando. Aí Deus abre a porta, você trabalhando. Mas o que Jesus prometeu foi a salvação da alma. O que Jesus prometeu foi o reino de Deus. Jesus nunca prometeu prata, ouro, dinheiro, fama, glamour, aplauso para ninguém. Mas Jesus prometeu que se o cara fugir do adultério, se o cara fugir da prostituição, se o cara fugir do pecado, esse sim vai morar com ele lá na glória. Esse sim vai morar com Jesus lá no céu. Senhoras e senhores, preste bastante atenção. O anticristo, ele vai pregar a falsa teologia da prosperidade. Por isso que ele vai ser aceito por todos. Por isso que ele vai ser aplaudido. Porque ele vai se apresentar como um grande líder mundial. E vai prometer riqueza para os povos, para as nações. Ele vai prometer riqueza para os pobres. Muitos vão aplaudir e vão seguir o anticristo. Mas escute isso aqui, por gentileza. Aleluia, aleluia. Escute isso aqui, por favor. Crentes verdadeiros que guardam a palavra, alabachuri bicandaraia, e cheio do Espírito Santo, não vai participar com o anticristo da grande tribulação. Por que, pastor? Por que, pastor? Porque enquanto o mundo estiver sofrendo os castigos de Deus, enquanto a humanidade estiver experimentando o juízo de Deus, o castigo de Deus por intermédio do anticristo, a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro, ceando com Abraão, ceando com Isaac, ceando com João Batista, ceando com os anjos, ceando com Jacó, ceando com Estevão, ceando com os santos apóstolos, ceando com Elias, com Jeremias,